Queridos, vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Quero pedir que vocês ouçam essa mensagem com o seu coração totalmente aberto ao Senhor. Hoje nós vamos aqui ministrar e vamos falar hoje o que há de mais importante para a vida de todos nós, para a vida de qualquer um de nós e para a vida de todos nós e para a vida de todo ser humano. Esta é uma mensagem extremamente importante. Se você perder o fio dessa mensagem, não compreendendo o que ela quer dizer, você terá perdido toda a sua vida. Lógico que caso isso aconteça, você talvez, eu digo talvez porque eu não sei, você tenha a oportunidade de ouvi-la em outro momento. Não talvez a mesma ministração, mas uma ministração com o mesmo conteúdo, com o mesmo teor. Mas saiba que o que nós vamos falar hoje é extremamente importante e é o que há de mais importante para todos nós. Amém? O tema da mensagem é a conversão do coração e a esperança do discípulo. Esse é o tema da mensagem dessa manhã. A conversão do coração e a esperança do discípulo. A chave que nós vamos entregar hoje, porque a cada domingo nós temos entregado uma chave. A chave da vitória, né? Nós temos entregado a chave da vitória. Entregamos várias chaves aqui, não me recordo exatamente o número de chaves. Domingo passado o pastor Fernando ministrou aqui, entregou também uma chave para os irmãos, porque eu recebi essa chave. Onde eu estava, eu recebi de lá, que eu estava ao vivo com os irmãos. Ao vivo não, eu estava presente com os irmãos, participando do culto ao vivo com os irmãos, recebi a chave. E cada uma dessas chaves é uma chave da vitória. É a chave que abre a porta da experiência espiritual. Não é a vitória, como muitos desejam e almejam, uma mera vitória material, uma mera vitória urgente do ponto de vista financeiro, mas é a vitória do seu coração, da sua alma, é uma vitória eterna, porque é a chave que nos abre a experiência do reino de Deus. E hoje, portanto, nós vamos entregar mais uma chave, porque se dela você fizer uso, você certamente entrará numa experiência de vida no reino de Deus, como outrora você nunca experimentara. Amém? Vocês creem nisso? Creem nessa palavra? Que se você fizer uso da palavra de Deus, do modo como ela nos é revelada na Escritura, você entra para uma experiência. Eu tenho usado esse termo de chave, não é simplesmente para ironizar o mundo caído cristão. Não, eu quero apenas usar o termo chave porque é um termo apropriado, que nos introduz, que abre, de fato, uma porta para o gozo de uma experiência da qual nós precisamos. Amém? O título, portanto, da mensagem é a conversão do coração e a esperança do discípulo. Eu quero começar lendo com os irmãos Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 38, a título de introdução. Usar esses versículos para introduzir, para abrir o pensamento que nós queremos esta manhã discorrer. Então leia comigo em nome de Jesus. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Queridos, esse texto talvez seja da Escritura toda um dos textos que, de uma maneira mais viva do coração, parece que há um sentimento muito forte aqui nessas palavras, nos falam acerca de uma esperança. Embora você não encontre aqui nesses versículos a palavra esperança,
Mas é certo que aquilo que move essas palavras e que faz nascer no coração tais palavras é certamente uma esperança de algo, e a esperança por algo. Na verdade, o cristianismo, ele nasceu e ele ainda permanece, de alguma maneira, por essa esperança. Há uma esperança que move, certamente, o nosso coração. O texto diz assim, olha, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então nos fala de algo futuro, algo que se espera, algo que se aguarda, algo que certamente, estando no coração, se torna uma força capaz de nos mover a cada dia, de modo então que o apóstolo aqui nos exorta a que nós perseveremos nesta confiança sem abandoná-la, buscando alcançar e buscando cumprir a vontade de Deus. Quando se fala de esperança, talvez aqui seja um grande problema do ponto de vista conceitual, o que certamente vai gerar um equívoco na nossa experiência prática. Eu me refiro ao fato de que quando se fala de esperança, muitas vezes as pessoas pensam logo no ato de esperar. Confundem esperança com um simples esperar estático, talvez de um mundo vindouro, de um lugar diferente, né? As pessoas às vezes têm no coração, assim, um tipo de desejo de que algum dia, no futuro, Jesus vai voltar e vai nos levar para o céu. Imagine só, que situação. Essa é a expectativa, ou pelo menos nos lábios, é uma expectativa de lábios, pelo menos, do cristianismo. Eles querem ir para o céu. Ainda que aqui na terra continue como está, eles não querem nenhuma mudança real. Eles querem se livrar de um problema. É como que dissesse, olha, aqui na terra tem muitos problemas, tem muito pecado, muita dificuldade, muita dor, muita lágrima, mas um dia Deus vai nos levar para um país distante. Aí certamente vão pegar alguns versículos da Escritura, como a nossa pátria não está aqui, mas está no céu, e outros semelhantes a esse, para dizer então que um dia Deus vai nos levar, imagine você, para um país distante, a que eles chamam de céu. Você imagine só se Jesus viesse hoje, pegasse todos os crentes e levasse para o céu, o ribuliço que não seria lá no céu. Pensa numa tribulação que aconteceria lá. Os crentes todos lá. Só os crentes. Você imagina essa situação, como que o céu ia virar, eu não posso falar a palavra que eu queria dizer aqui, mas ia virar uma o quê? Uma bagunça, né? Ia virar uma bagunça. Me veio uma palavra à mente, mas eu não posso falar aqui. Ia virar uma bagunça, porque imagine só, todos nós lá, e com tantos outros crentes, de toda sorte, de todo jeito, crente linguarudo, crente falador, crente crítico, crente invejoso, crente impuro, crente carnal, crente ladrão, crente bandido, crente assassino, crente pedófilo, crente mentiroso, crente que mais? Tá bom, chega, né? Mas é crente tudo isso. Crente tudo isso. Imagina só que crente que não gosta do outro, que tem inimizade, que tem trauma, que tem... Bem, tudo isso. Então, levar o povo daqui para o céu seria simplesmente levar para o céu uma casta de pessoas que certamente colocaria o céu a perder. Não daria uma semana, o céu viraria um inferno. Essa é a verdade. O céu viraria um inferno. E isso certamente da minha parte não é nenhum tipo de fatalismo. Eu estou apenas declarando uma realidade, uma verdade que todos vocês, todos nós, conhecemos muito bem. Então é preciso que nós, primeiramente, venhamos a compreender o que a Escritura fala sobre essa tal esperança. Afinal, o que de fato nós devemos ter no coração, como aqueles que almejam por algo, este algo, o que é? Se nós não devemos ficar aqui na terra querendo fugir desses problemas, para nos refugiarmos no lugar que não tem os problemas daqui, então qual é a verdadeira esperança de um cristão? E aí eu quero dizer para os irmãos claramente que é provável que você saia daqui esta manhã dizendo, engraçado,
sou um cristão, mas descobrir hoje que eu não tenho essa esperança. Talvez lhe falte a esperança de que fala a Escritura. E aí você então terá a oportunidade de rever conceitos, rever sua vida, rever sua visão, rever todas as coisas que envolvem a sua existência, para que você então possa de fato começar a viver para Deus. Afinal, a Escritura diz que Jesus morreu por nós, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos. Então é preciso que nós venhamos a corrigir a nossa visão. Por isso que o tema da mensagem é a conversão do coração e a esperança do discípulo. Então nós temos que perguntar à Escritura o que de fato nós aguardamos. O que de fato é a esperança de que fala a Escritura. E eu quero me servir aqui de uns 2 ou 3 textos. Vou me deter muito mais no terceiro texto, mas que vai nos explicar alguma coisa acerca disso. Tá bom? Leia comigo então. Primeiramente, Efésios capítulo 1, versículo 18, começa a desvendar algo para nós. Eu quero que você preste atenção, porque esse conceito que nós traremos agora, ele não é tão simples assim. Talvez vai requerer que você pense um pouco comigo, que você desenvolva um pouco o seu pensamento juntamente comigo nas passagens bíblicas que nós vamos ler. Tá bom? Não fica ouvindo assim, distraído não. Atente para o que nós vamos explicar aqui. Efésios capítulo 1, versículo 18, diz assim, olha: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. O versículo 19 ainda diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Atente bem para essas palavras, porque aqui o apóstolo Paulo está dizendo, se os irmãos lerem bem o contexto, que ele orava pela igreja. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha diante de Deus uma oração, ele tinha um rogo, ele buscava em Deus que Deus pudesse alcançar a sua igreja. Ele orava a Deus para que o Deus da glória pudesse iluminar os olhos do nosso coração. Esta é uma oração muito certa, e muito séria, e muito necessária. Imagine só o apóstolo Paulo orando, e agora você também orando, e eu também orando. Senhor, ilumine os olhos do meu coração. Ilumine os olhos do coração do Josué, do Cádimo, do Moisés, da Adriana, né? Do Fernando, da Andresa, da Andréia, né? Imagine só, Senhor, ilumina os olhos do meu coração. O que significa que o nosso coração tem olhos. Certo é que não são esses olhos, mas a capacidade de ter uma compreensão. É um coração que compreende algo, que é capaz de visualizar algo, de enxergar algo. Ou seja, a verdade de que fala a Escritura, que é tão grande, tão séria, tão necessária, ela precisa ser compreendida no coração. Se você não compreender essa verdade no seu coração, se os olhos do seu coração não forem abertos, para que você tenha uma compreensão interior desta verdade, então qualquer outra coisa da sua vida não tem nenhum valor. Porque qualquer outra coisa que não seja essa verdade eterna, suprema, que vamos apresentar aqui hoje, é passageiro. Pode trazer alguma alegria, algum gozo, alguma satisfação, alguma coisa, porém passa. Ao passo que o que aqui nos se apresenta é aquilo que vai nos acompanhar por toda a eternidade. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes. Então diga assim: eu preciso saber. Será mesmo que você precisa saber? Você gostaria mesmo de ter os olhos iluminados, para que uma vez iluminados os olhos do seu coração, você possa saber, você possa ter essa visão, essa revelação. Ter os olhos do coração abertos para saber é receber uma revelação interior. É receber uma revelação interior. Por isso ele diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança
do seu chamamento. Ora, o que é a esperança do chamamento? Senão a razão da sua existência. Afinal, você foi chamado por Deus. Mas esse chamamento, ele está ligado ao passado e ao futuro. Está ligado ao passado porque o Senhor chamou aqueles que antes da fundação do mundo, Ele primeiramente havia escolhido e predestinado. Não é isso? A quem o Senhor chama? Conforme Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Ele chama aos que de antemão conheceu e predestinou. Portanto, esse seu chamamento, ele tem a sua razão ligada à razão original, porque Deus já te escolheu antes da fundação do mundo. Ora, e Ele te chamou para, e portanto, esse chamamento também aponta para o seu futuro. Então, discernir, saber, conhecer a razão do seu chamamento, é você ter a revelação da sua própria existência. Para que Deus te trouxe à existência? E aqui cada pessoa individualmente ganha aqui um status, né, de uma importância tremenda. Porque agora eu estou falando de pessoas, e de pessoas como indivíduos. Pessoas individuais, pessoas separadas. Nem ao menos você pode neste momento confundir-se com a sua esposa ou com seus filhos. É cada um individualmente, porque o chamado de Deus, o chamamento, ele acontece individualmente. Então o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos Efésios, que é uma carta muito profunda, na verdade todas as cartas do apóstolo Paulo são muito profundas, não é? Mas essa aqui, de fato, é uma carta que fala acerca do supremo propósito de Deus de uma maneira ímpar. Ele vê a necessidade de que a igreja obtenha tal revelação. Abertos os olhos do coração, iluminados os olhos do coração, para podermos saber qual é a esperança do seu chamamento, ou seja, sabermos qual é a razão da sua existência. Você já descobriu isso? Aí ele continua dizendo: e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? E agora ele acrescenta mais um elemento, dizendo que primeiramente nós temos que conhecer o nosso chamamento, saber a razão desse chamamento. E agora ele diz então acerca dessa riqueza da sua glória, a riqueza da glória. E essa palavra glória, que daí nós vamos entender o que seja glorificação, é uma palavra muito comum na Escritura, porque nós estamos sempre dizendo glória a Deus, não é? Os crentes não falam glória a Deus, mas você sabe exatamente o que você está dizendo quando você diz glória a Deus? Apóstolo, não sei não, eu sei que deve ser uma coisa boa, né? Glória a Deus, é uma coisa boa, eu não sei exatamente o que é, mas eu digo glória a Deus porque eu acho bonito e eu acho que Deus fica feliz quando eu digo glória a Deus. E eu quero dizer para você que Deus não fica feliz quando você diz glória a Deus. Para Deus pouco importa se você diz glória a Deus ou não diz nenhuma glória a Deus. Agora, para Deus terá muita importância se quando você disser glória a Deus, você tenha ciência daquilo que você está dizendo, porque as palavras só têm de fato um valor real quando são ditas intencionalmente. Quando alguém diz qualquer palavra sem nenhuma intenção, seja por desconhecimento ou por qualquer outra coisa, você não pode levar em conta tais palavras. Tanto é que às vezes alguém fala uma palavra com você e fala, não leva em consideração não, que ele não sabe nem o que está dizendo. Você fala, não, é bobagem, deixa para lá. Então as palavras só têm algum valor de fato quando são ditas com intenção. Então quando você diz glória a Deus, você diz amém, você diz aleluia, você tem que falar com o seu coração, para que haja intenção de fato. Porque senão você pensa estar louvando a Deus e de fato você não está louvando a Deus. Está apenas falando blá blá blá, achando que isso é um culto a Deus, não é? Bem, mas aqui nós temos então a questão do nosso chamamento e temos agora a questão da riqueza da glória. Glória. Essa palavra, glória. Guarda no seu coração essa palavra. A riqueza da glória. E então, mais um item é acrescentado quando ele diz que devemos nós também saber qual é a suprema grandeza do seu poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Temos, portanto, aqui essa tríade de bênçãos que já nos foram dadas e que devemos nós conhecê-las, que é a esperança do chamamento, a riqueza da glória
e o poder da ressurreição. E eu quero confessar algo aos irmãos nesta manhã, que nos meus 41 anos de idade que tenho, porque durante todo esse tempo, com maior ou menor grau de entendimento, eu servir a Deus, eu conhecia a Escritura de um jeito ou de outro, mesmo quando eu passei alguns anos afastado da prática do Evangelho, mas ainda assim, eu nunca deixei de crer no Evangelho, sempre foi uma verdade dentro do meu coração, porque uma coisa é você crer, outra coisa é você praticar a vida cotidiana, né? Bem, não discutamos isso. Mas ainda assim eu quero dizer para os irmãos que durante todo esse tempo, por muito tempo, mas muito tempo, eu não entendia o que era a glorificação e sequer qual era a finalidade da glorificação. Bem, a maioria dos cristãos pensam o quê? Não, pensam que glorificação é quando de repente nós vamos entrar para um lugar de uma luz muito grande, uma coisa muito bonita. É como que eles dizem, então vamos entrar na glória. É como se o céu fosse a glória, como se glória fosse sinônimo de céu. Tanto é verdade que quando alguém morre, algum cristão falece, aí o pastor vai celebrar, ou o padre vai celebrar. Celebrar não é celebrar, né? A pessoa morreu, não vai celebrar nada. Mas vai ali encomendar o corpo. Essa Vera fala cada coisa. Encomendar o corpo. Encomendar a alma. O corpo não se encomenda. O corpo vai ser encomendar a alma. Mas também não é encomendar a alma também não. Isso é coisa de católico. O que é, pastor? Vai fazer uma cerimônia fúnebre. Muito bem. Aí o que eles dizem? O nosso fulano irmão, nossa fulana irmã de tal. Aí tece aqueles elogios. Porque todo morto é sempre muito bom, né? Não existe morto ruim. Pode ser o pior dos mortos. O pior das pessoas. No dia que ele morre, aí Síria vai dizer, não, é porque fulano era bom, tinha um bom coração. Aí se ele for muito ruim, fala assim, mas antes da morte ele ainda se arrependeu. Não é? Sempre tem essa palavra para poder dar uma força para o morto. Aí diz o que mais? O fulano, a fulana foi para a glória. Olha, foi para a glória. Quem já ouviu isso em algum sepultamento? O fulano foi para a glória. Ora, se entende que glória, primeiramente, é um lugar. Segundo, se entende que esse lugar é o céu. Porque eles não vão pensar que glória seja outro lugar, senão o céu. Então, geralmente se pensa como glória um lugar para onde as pessoas vão. Já imaginaram isso? Agora, quando muito, e eu já passei também por essa outra fase, se entende que glória não é um lugar, mas se entende, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 27, quando diz Cristo em vós, a esperança de quê? Da glória. Aí a pessoa fala, glória a Deus, porque glória não é um lugar. Glória é Cristo em nós. E Cristo em mim, portanto, é a esperança da glória. Então a esperança que eu tenho é a esperança da glória. Mas essa glória, o que se pensa? Que eu estou aqui, num dado momento vem Jesus, e aí de repente eu, plum, é como se houvesse uma explosão dentro de mim, e eu virasse um homem luz, iluminado, bonito, as rugas desaparecessem, os cabelos brancos desaparecessem, e os cabelos caídos reaparecessem, o bucho diminuísse, as pernas engrossassem um pouco mais, os braços deixavam de ser mulambentos, não é isso? Ficava aquele homem bonito, cheio de luz, aquele semblante angelical, olhos lânguidos, lábios carnudos e vermelhos, carinha de anjo, olhos azuis, né? Um pazinho de asa nascendo nas costas. Não é assim? Que geralmente todo mundo quando fala de glorificação, está pensando simplesmente em se livrar dessa carcaça velha. Porque você é muito feio. E você já fez de tudo para se livrar da sua feiura. E quanto mais você tenta, pior fica. Vai fazer plástica no nariz, aí piora. O nariz era assim. Faz a plástica, aí o médico consegue entortar para o lado. Deu errado a cirurgia. Aí vai tirar a mancha,
Passa lá um ácido, de preto vira carne viva. Não é, Vera? É desse jeito. Aí vai. Tem um pessoal por aí que faz, um pessoal que é meio... tem um negócio de fazer muita plástica, né? Vira um monstro, já viram? Vira um monstro. E a pessoa acha que está bonito, lindo. Quanto mais você tenta ajeitar, pior fica. A melhor coisa assim, deixa do jeito que está. Não mexe. Não mexe com o que está mais ou menos. Vai levando. Você vai envelhecer mais, vai ficar mais feio. Você vai ficar tão ruim que a terra vai te comer no final das contas. Vai ou não vai? Pronto. Então, as pessoas querem se livrar desse problema chamado corpo. Mas tudo isso tem uma herança platônica por detrás disso, que já pregava desde antes de Cristo que o problema do homem é o seu corpo. O corpo é o problema do homem. E aí elegeu-se o corpo como se fosse o vilão da história. Aí está todo mundo querendo se livrar desse corpo. Como nós sabemos que nós não vamos simplesmente nos livrar do corpo, porque nós cremos na ressurreição do corpo, mas logo se pensa então que Cristo em nós seria uma glória que vai nos irradiar e nos libertar e nos livrar de todas essas deficiências do corpo naquele grande dia. Bem, eu sei que a glorificação talvez ela passe por aí. Olha o que eu estou dizendo. A glorificação talvez passe por aí. Não estou gerando dúvida absolutamente. Eu quero apenas relativizar esse conceito para que você consiga, de fato, compreender qual é a esperança do seu chamamento. Ter um corpo sadio será simplesmente uma consequência muito natural. E será o mínimo no que tange a glorificação. Um corpo nédio, um corpo sadio, um corpo bonito, um corpo sem o problema da corrupção. Isso chega a ser secundário no plano da glorificação. Bem, com tudo isso eu quero dizer, primeiro, que a esperança do cristão não é um esperar estático por um mundo vindouro. A esperança do cristão, como diz Colossenses capítulo 1, versículo 27, é a esperança da glória. A esperança do crente é a esperança da glória. E vimos também que essa glória não é um lugar. Essa glória é Cristo em nós. Mas o fato de ser Cristo em nós também não é simplesmente um nos libertar dos problemas que consomem nosso corpo, não é simplesmente um nos libertar da corrupção do corpo. Como se esse fosse o seu problema. E eu digo para você que esse não é o seu maior problema. Esse é apenas um pequeno problema que a queda ocasionou. Então a grande questão e a grande pergunta, e aqui é o terreno mais dificultoso dessa mensagem, é então, uma vez sabendo que a esperança do homem, não vou dizer do crente, do homem, do ser humano, é essa esperança da glória e, portanto, a esperança da glorificação. A grande questão é você entender a glorificação. E aí você poderá agora pensar na glória, pensar na glorificação, elegê-la como sendo o que há de mais importante. Porque eu sei que aqui muitos têm muitas esperanças. Ah, mas eu tenho esperança de me casar. Ah, eu tenho esperança de um dia me formar. Ah, eu tenho esperança de arrumar um emprego. Eu tenho esperança de alguma coisa. Ora, nós temos muitas esperanças. Mas quando a Escritura diz há esperança, quando a Escritura diz de uma única e exclusiva esperança, é certo que esta esperança é o que há de mais importante. E aqui se justifica porque eu disse que falaríamos hoje acerca do que há de mais importante para todos nós. Primeiro, porque aquilo que você tem já não é mais tão importante em relação àquilo que você ainda não tem. Ou não? Aquilo que você já alcançou pode ter uma importância. Mas aquilo que você ainda não alcançou é ainda mais importante porque você ainda não alcançou. E se é uma esperança, é algo que se você aguarda, então certamente tem uma grande importância na sua vida. Quando a Bíblia diz, portanto, sobre a esperança, diz daquilo que você ainda não alcançou e que é comum a todos nós, porque todos nós aguardamos por isto. Isto o quê? Cristo em nós, a esperança da glória. Então
o nosso olhar, o nosso coração deve estar neste ponto da verdade. Nós devemos a cada dia, nosso coração deve arder com essa esperança da glorificação. Deve arder. Compreender, portanto, a glorificação é algo extremamente importante. E para tanto eu convido os irmãos a abrir a Escritura em João capítulo 17. João 17 é um capítulo pequeno, com 26 versículos, e faz parte de um conjunto de capítulos dentro do Evangelho de João, um bloco de capítulos, que é o capítulo 14, 15, 16 e 17. É um bloco de capítulos que traduzem, na verdade, as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos antes da sua morte. Creio eu que as últimas palavras de alguém antes de morrer, sobretudo a pessoa que sabe que vai morrer, que era o caso de Cristo, ele sabia que ele seria crucificado logo mais, e agora então ele reúne seus discípulos no cenáculo, e agora então ele dirá as últimas palavras antes da sua morte. Creio eu que tais palavras sejam as palavras mais importantes, e ditas com muito mais vigor, e traduzem, portanto, o cerne da revelação de Cristo. Essa semana, mais precisamente ontem, eu tive no meu coração um sentimento que já disse para os irmãos aqui, mas quero repetir porque ele me veio novo ontem, de que nós devemos ler o Novo Testamento. Você precisa ler o Novo Testamento, mas ler diferente da maneira como você já leu outrora. Porque nós lemos a Escritura toda a nossa vida com os olhos do cristianismo. Ou seja, o cristianismo falou o que era, e ao ler a Escritura nós vimos exatamente o que eles disseram que era. E quando você então se despe de qualquer cultura, de qualquer legado, de qualquer visão herdada, e você se insere no texto, olhando para Cristo não como o menino Jesus, não, mas olhando para Cristo como o Logos eterno, encarnado entre os homens, porque isso dá uma dimensão muito grande. A semana que vem talvez eu direi alguma coisa nesse sentido, dizendo que o Deus do cristianismo é o menino Jesus, ao passo que o Deus das Escrituras é o Cristo de Deus, que é o Logos eterno. Isso tem uma diferença enorme, sem nenhum desprezo e nenhum demérito ao homem Jesus encarnado. Mas eu explicarei isso com detalhes para os irmãos, talvez na semana que vem. Mas nós temos que ler a Escritura, aproximando-se de Jesus e ouvindo o que Ele está dizendo. Mas ouvindo sem preconceito, ouvindo com os ouvidos abertos, como quem procura compreender o que Ele está dizendo. E esse sentimento me veio ao coração, porque desde que Deus colocou isso no meu coração há algum tempo, eu disse que ontem Ele me falou outra vez e me veio de maneira nova. Eu quero dizer que você começa a ler a Escritura e começa a perceber que as palavras de Cristo são profundas. Ah, pastor, mas não eram profundas? Não, é porque antigamente as palavras que nós líamos de Cristo, elas se reduzia a um grupo pequeno de pessoas que estivessem à altura de um comportamento que Ele exigia. E quando você lê então as palavras dos evangelhos, despido de qualquer entendimento preconcebido, você percebe que as palavras de Cristo são palavras de vida eterna ao homem, indistintamente. Aí você vai se libertando dessa visão egoísta de uma religião inventada por homens. Eu sei que isso é um processo muito longo, mas é necessário, porque Deus nos colocou nesse caminho. Deus está nos levando este ministério para águas muito profundas. E eu receio que alguns aqui possam, no caminho, se afogar. Mas aí eu não posso fazer muita coisa que eu não tenho como salvar todo mundo, né? Nem a mim mesmo. Mas nós estamos caminhando para águas profundas, né? Inclusive o que Deus vai nos falar na conferência deste ano, vou falar para os irmãos, viu? Que maravilha. Mas vamos lá, vamos buscar aqui a compreensão. Vamos ler então essa porção. Eu dizia
as palavras mais importantes antes da morte de Cristo. É uma porção da Escritura que seria o coração da Bíblia. A parte mais orgânica da Escritura está aqui em João capítulo 14, 15, 16 e 17. E nesse 17, então, Jesus faz uma oração ao Pai. Uma oração conhecida como a oração sumo sacerdotal, ou oração sacerdotal de Jesus, mas que talvez seja um dos capítulos menos compreendido pelos homens de uma maneira geral. Quero ler com os irmãos, acompanhe comigo, vamos compreender essas palavras aqui. Amém, queridos? Vamos compreender essas palavras? Tendo Jesus falado estas coisas, versículo 1, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. E logo então você vê na oração de Cristo, aqui Jesus dizendo: Pai, atenção, glorifica a teu filho. Então o próprio filho está dizendo: Pai, eu te peço que tu me glorifique. Então estamos falando de glorificação, não estamos? Então se você pensa em glorificação enquanto lugar, ou enquanto uma luz que, salta e brota de dentro de você e te ilumina, Jesus estaria dizendo que ele deveria entrar para o céu ou se iluminar. Entretanto, olha qual é a justificativa de Cristo, o que vai quebrar todo esse falso conceito de glorificação, porque ele diz: glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Então, uma vez que o filho é glorificado pelo Pai, agora o Pai será também glorificado pelo Filho. Portanto, a glorificação não é algo que somente nós buscamos, mas a glorificação também é algo que Jesus busca e que o Pai busca. Porque todos nós seremos glorificados. O Pai será glorificado, o Filho será glorificado e nós seremos glorificados. Os irmãos conseguem perceber isso no texto? De maneira então que essa glorificação, enquanto a ação da glória em nós, não deve, não pode jamais ser um lugar e nem ser uma luz, uma vez que o próprio Pai há de ser glorificado pelo Filho. Eu pergunto para a igreja, olhem para mim por um momento: quem glorificará o Pai? O Filho. Diga: o Filho glorificará o Pai. E quem glorificará o Filho? O Pai há de glorificar o Filho. Então, a Escritura nos mostra que na economia de Deus, Deus será glorificado enquanto o Pai, e Deus será glorificado enquanto o Filho. Mas continuemos no texto e permitamos que Jesus continue a nos falar acerca da glorificação. Versículo 2 ele diz: assim como... Aí você tem que parar um pouquinho e pensar. Ele está dizendo: Pai, glorifica o teu filho. Assim como. Ele vai fazer uma relação. E aí você vai entender que a glorificação do filho, ela tem uma relação com uma outra coisa. Assim como, do mesmo modo que, ele diz: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então nós temos aqui dois momentos. Primeiro, o momento em que o Pai, atenção, glorifica o Filho, ou melhor, desculpe-me, o momento em que o Pai confere ao Filho autoridade sobre toda a carne. Lembra do texto que diz que todas as coisas foram feitas por Ele, que todas as coisas foram feitas nele e para Ele? Portanto, quando se estabelece que toda a carne, no sentido de toda a criação, está criada nele, por meio dele e para ele, ele é a razão de tudo, é isso que significa que o Pai, ele tornou o Filho aqui a autoridade sobre todas as coisas. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, para que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste.
Então eu pergunto, Deus, o Pai, sabe que o Filho tem tal autoridade? O Pai sabe que o Filho foi constituído sobre toda a carne? O Pai sabe da posição do Filho? O Pai conhece o Filho? O Pai tem plena certeza, conhecimento de quem é o Filho? Aí eu pergunto para os irmãos, será que os anjos sabem quem é o Filho? Vocês respondem que sim. Eu perguntei, será que os anjos sabem? Bem, eu não sei se os anjos sabem. Talvez me pareça que saibam, que eles sabem, ou talvez não. Mas vamos compreender que pelo menos o mundo aqui embaixo, criado, não sabe quem ele é. Ou sabe? O mundo sabe? Você sabe quem ele é? O mundo sabe quem é o Filho? E eu pergunto, e nós sabemos quem é o Filho? Pai, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, para que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então o Pai sabe quem é o Filho, porque afinal foi o Pai quem conferiu ao Filho tal autoridade, foi o Pai quem constituiu o Filho em tal lugar. O Pai sabe quem é o Filho, e agora ele diz, olha Pai, então me glorifica, do mesmo modo que um dia tu me conferiste tal autoridade, me colocaste em tal posto, então agora glorifica-me. Porque não basta constituir, porque não basta conferir, é preciso revelar, é preciso exibir, é preciso manifestar ao mundo quem ele é. Não é sem razão que, em uma certa ocasião, Jesus perguntou assim para os escribas e fariseus, vocês sabem de quem o Cristo é filho? Olha a pergunta de Jesus aos escribas e fariseus, vocês sabem de quem o Cristo é filho? Logo o que eles responderam? O Cristo é filho de Davi. Aí Jesus falou assim, olha, mas como é que ele é filho de Davi? Se Davi lhe chama Senhor. Já viram o filho chamar o pai chamar o filho de Senhor? Aí eles ficaram confusos. Jesus também não continuou o assunto, encerrou por ali. No outro momento ele perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem vocês dizem que é o filho do homem? Aí Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o filho de Davi. Foi assim? O filho do Deus? Mas logo os fariseus disseram o quê? Tu és o Cristo, o filho de Davi. Mas Pedro disse, não, tu és o filho do Deus vivo. Aí Jesus falou, não foi carne e sangue quem te revelou esta verdade. Ou seja, é preciso que haja uma revelação de quem ele é. Essa revelação se dará com a sua manifestação ao mundo. E agora ele diz, versículo 3, e a vida eterna é esta. Pai, glorifique a teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, autoridade esta para que ele conceda a vida eterna. Quem aqui quer a vida eterna? Maravilha, vida eterna. Aí outro conceito falso. Porque todo mundo no cristianismo está pensando em vida eterna, em se livrar dessa vida temporal, passageira, e ir para um mundo onde não se morre. Vivo a vida toda. Vivo. Nunca morre. Vida eterna como viver eternamente. Não é assim? Aí nós passamos esse conceito, fomos para um outro. Não, pastor, vida eterna é Cristo. 1 João capítulo 5, versículo 20. Jesus, o Filho de Deus, é a vida eterna. Está lá escrito. Nós sabemos que a vida eterna é Jesus. Não é viver eternamente. Até discute com alguém, coloca. Mas de repente Jesus fala, olha, e a vida eterna é esta, 2 pontos. Em que consiste a vida eterna, a qual Ele quer nos conferir? Sabemos que é o Filho é a vida eterna. Mas em que consiste que você receba esta vida eterna?
A vida eterna é esta, 2 pontos: que te conheçam, a ti. O Pai precisa ser conhecido? O Pai será conhecido. A vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro. E a vida eterna é essa, que conheçam a mim, ou ao teu Filho, a quem enviaste. Em que consiste, portanto, a vida eterna? Conhecer a Deus. Você quer a vida eterna, mas você quer viver eternamente? Ainda que talvez passe por isso, inclua isso, implique a isso. Mas vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna é essa, que te conheçam. Quantos aqui querem a vida eterna? Conhecer a Deus. 3 coisas, portanto, estão até aqui diante de nossos olhos. Primeiro, Pai, glorifique ao teu Filho para que o Filho glorifique a ti. Portanto, a glorificação. Primeiro ponto. Segundo, primeiro ponto, a glorificação do Pai e do Filho. Segundo, que esta glorificação deve acontecer do mesmo modo que um dia tu me conferiste a mim autoridade sobre toda a carne. Porque então, quando o Pai conferiu ao Filho autoridade, constituiu o Filho autoridade nele, por meio dele e para ele, razão de todas as coisas. O Filho aqui é o eleito do Pai. Agora é preciso, de semelhante modo, que este ato, esse pacto, essa aliança entre o Pai e o Filho, seja agora manifestada. Por isso ele diz: glorifica o teu Filho, revela o teu Filho, mostra o teu Filho, coloca o teu Filho diante do mundo para que o mundo saiba quem ele é, porque isso está oculto entre o Pai e o Filho. Olha o que diz o versículo 5, para os irmãos entenderem melhor. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, antes, atenção, que houvesse mundo, o Filho estava numa posição com o Pai de glória. Portanto, só o Pai sabe quem é o Filho. O mundo não pode saber quem é o Filho, porque o Filho esteve com o Pai nessa glória antes que houvesse mundo. E foi antes que houvesse mundo que o Pai diz: Filho, a ti eu confiro toda a autoridade sobre toda a carne, porque é em ti, por ti e para ti que faremos todas as coisas. Agora o Filho está dizendo: Pai, então glorifica-me com aquela glória. Quando estávamos nós dois, antes de haver mundo, tu me constituíste, eu sou o Filho amado, estou no teu coração, o centro de todas as coisas, o fundamento de todas as coisas, a razão de todas as coisas, a vida de todas as coisas. Então, glorifica-me com aquela glória. Por isso ele diz que a vida eterna consiste em conhecer. Glorificar, glorificação, é o mesmo que tornar conhecido. Por isso que se você pegar essa palavra grega, glória, que é doxa, e procurar em quantos dicionários você quiser o significado, estará lá: exibir, mostrar, revelar, tornar conhecido. Portanto, quando diz: Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Pai, me glorifica, Pai, é chegada a hora, é o momento em que tu deves me expor ao universo, me expor ao mundo, para que o mundo saiba exatamente quem é o Filho. E uma vez que todos souberem quem sou eu, logo eles saberão quem és tu, porque o Filho glorifica o Pai no sentido de o Filho é quem torna o Pai conhecido. Não é possível conhecer o Pai sem conhecer o Filho, ou conhecer o Filho sem conhecer o Pai. Agora não confundam conhecer o Filho com conhecer a Jesus, porque são duas coisas distintas. E para que ninguém saia daqui duvidando de mim, ou pensando que eu estou ficando maluco com heresia, ao fazer tal distinção, basta você se lembrar que no princípio era o Verbo, mas nunca você dirá: no princípio era Jesus. Vai? Porque Jesus nasceu no tempo,
no ventre de Maria. Jesus é o homem gerado num ventre de uma mulher virgem, que nasceu geograficamente em Belém da Judéia, há 2000 anos, ao passo que no princípio era o Cristo de Deus, sempre foi, por toda a eternidade. Então não confundam isso. De maneira então, que nós temos aqui que a glorificação é manifestar. Não se pode, portanto, conhecer o Pai sem conhecer o Filho, porque o Filho aqui, o Cristo de Deus, é quem revela o Pai, é quem manifesta o Pai. E haja vista que Paulo também diz em Colossenses que ele é a expressão exata do ser do Pai. Portanto, quando o Filho mostra o Pai, revela o Pai é glorificado. Veja os versículos 4 em diante de João 17. Eu te glorifiquei na terra. Olha, eu te glorifiquei na terra. Ora, Jesus glorificou o Pai na terra. Observa que o tema dessa oração é o quê? É a glorificação. Em quase cada um dos versículos aqui ele vai dizer sobre a glorificação. Eu te glorifiquei, me glorifica, eu te glorificarei. Eu serei glorificado neles. Mas entenda então que essa glorificação, ela diz respeito, portanto, a essa manifestação. Versículo 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mos deste, ou mos confiaste, e eles têm guardado a minha palavra. Então Jesus está dizendo, olha, eu manifestei o teu nome. Eu te glorifiquei na terra. Quando foi que o Filho glorificou o Pai na terra? Quando ele, por meio do seu viver humano, ele manifestou na sua pessoa os ricos atributos do Pai. Você quer saber quem é o Filho? Você quer saber quem é o Filho? Então você olhe para o viver humano de Jesus. O viver humano de Jesus foi a manifestação do Pai por meio do Filho encarnado. Ou seja, tudo aquilo que o Pai é, você vê expresso nas palavras do Filho, você vê expresso nos gestos do Filho, você vê manifestado nas obras do Filho, nas atitudes do Filho. Tudo que Jesus fez, andou, falou, do modo como ele fez, ali é o Pai. Por isso que a Bíblia diz que o Filho veio para nos fazer conhecer o verdadeiro Deus. Quando então o Filho se manifesta em carne, ele vive entre os homens, consumando a obra que o Pai lhe ordenou fazer, sobretudo, atenção, sobretudo, nos últimos momentos da sua vida, quando os homens o prendem, quando os homens o julgam, quando os homens o condenam. Os irmãos já imaginaram isso? João capítulo 1 é dito, a luz que é o verbo veio ao mundo, o mundo não o conheceu, pegaram agora ao Cristo de Deus, perseguiram ao Cristo de Deus, julgaram o Filho de Deus. Como é que pode o homem julgar ao Cristo de Deus? Mas julgaram-no, e o pior, condenaram-no, e o crucificaram. E como foi que esse Cristo de Deus se portou? Como foi que ele lidou com seus inimigos? Quais foram as palavras que ele pronunciou? Como estava o seu semblante? Como estava o seu coração? Em tudo isso, você vê a manifestação do Pai. Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste fazer. Na medida em que Jesus cumpria toda essa obra que o Pai ordenou que ele cumprisse na terra, ele estava manifestando o Pai, portanto, estava glorificando o Pai. Já já os irmãos vão entender melhor em que consiste a nossa glorificação. Versículo 7. Agora eles reconhecem, olha as palavras, eu te glorifiquei, a vida eterna consiste em te conhecer. Versículo 6.
eu manifestei. Versículo 7. Agora eles reconhecem. Olham, todos esses verbos, eles estão todos ligados ao quê? Ao conhecimento, ao reconhecimento, à manifestação. Porque isso tudo implica que a glorificação implica em revelar, em mostrar, para que o mundo saiba, para que você saiba, para que nós saibamos. Versículo 7, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Agora os discípulos olhavam para o filho e falavam, então nós sabemos de onde tu vens. Nós sabemos quem tu és. E que todas as coisas que ele tem foram dadas pelo Pai. Eles reconhecem isso. Versículo 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Ou seja, eles sabem porque eu transmiti as palavras. Ou seja, transmitir as palavras é o mesmo que revelar, é o mesmo que manifestar, é o mesmo que glorificar. Versículo 8, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram. E verdadeiramente conheceram que saí de ti. Irmãos, quando você olhar para Cristo, e você saber exatamente quem é Jesus, ou melhor, quem é o Cristo de Deus, saber quem é o Filho de Deus, e você ter no seu coração essa forte convicção. Você sabe o que está no coração do Pai? Ora, o que há de mais importante no universo, senão o Pai? O Pai é a origem de tudo, é fonte de todas as coisas. Se não há o Pai, não há mais nada. O Pai é tudo. Agora você descobre que o Filho saiu do Pai, que, como ele diz, eles agora reconhecem, eles sabem que eu saí de ti. Ou seja, o Filho é a manifestação e a expressão do desejo do Pai. O que o Pai quer? Ele quer o Filho. O Filho saiu do Pai, do coração do Pai, procede do Pai, o Pai quer o Filho. E aí você tem que conhecer o Filho. Pastor, mas eu conheço o Filho porque me foi pregado o Evangelho em 1992. Quando eu me converti, tem até inclusive lá o certificado de batismo. Me lembro como se fosse hoje. Fui numa campanha de libertação, caí endemoniado, mas fui liberto. Dali para cá, pastor, minha vida agora é outra. Olha para os meus cabelos para você ver a situação deles. Em cada fio tem 4, 5 pontas. Porque não vê tesoura, pastor. Cabelo santo, pastor. Houve quem dissesse que orava para as pessoas passando as pontas dos cabelos para curar a pessoa, porque o cabelo era santo. Pastor, olha a minha situação, pastor. Olha minhas roupas, minha nudez, nem meu marido está vendo mais, de tão santa que sou. Pastor, Jesus é o Filho de Deus. Jesus nasceu, eu sei até a data do aniversário dele, 25 de dezembro. Pensa numa situação, agora eu acabei de falar que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, né? É porque o olhar de todos para Cristo está vendo como o homem de Nazaré, estão preocupados com o nascimento dele. E o pior, pensam em Jesus como se fosse uma propriedade de uma religião chamada cristianismo. Aí você tem uma visão mesquinha das coisas, uma visão curta das coisas, o que te gera orgulho. Um orgulho tão grande que levou muitos e muitos e muitos cristãos a matarem o outro por não ter a sua mesma religião. E o pior, já levou um religioso cristão a matar um outro religião cristão, porque não era da sua mesma denominação, como é o caso de Lutero, para o seu espanto, que matou um anabatista, porque não confessava o mesmo credo que ele. E olha que Lutero, né, que fez aquela canção Castelo Forte, quando fala que os inimigos de Deus
ferozes e cruéis nos perseguem, não é? Jeová castelo forte é. Hino de Lutero. Parece assim que ele sofreu uma perseguição de morte dos inimigos cruéis, violentos, mas de repente ele próprio mata alguém também. Em nome da fé, em nome de um Deus que foi conhecido como uma propriedade de um grupo mesquinho de pessoas. Por todos os efeitos, está aqui o versículo 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti, que creram que tu me enviaste. Conheceram que eu saí de ti. Quando você conhecer o Cristo de Deus, eu dizia, não como o menino Jesus, não como o Deus do cristianismo, mas conhecer o Filho, o coração do Filho, a alma do Filho, os sentimentos do Filho, o desejo do Filho, o objetivo do Filho. Quando você conhecer, porque a vida eterna consiste em conhecer o Filho, e esse conhecimento entrar no seu coração, e Jesus poder falar acerca de você, eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Você tem recebido essa palavra? E disser ainda, e verdadeiramente conhecem que eu saí de ti. E verdadeiramente conhecem. Ou seja, um conhecimento verdadeiro. Aí muda. Aí muda. Semana passada tinha uma pessoa que me falava, pastor, pois é, de tanta coisa eu fico observando assim, mesmo a nossa igreja, não sei o que e tal, a falta de amor, né? Eu dizia, mas é lógico que há muita falta de amor, porque nós temos que sair dessa ideia de uma religião fixa e estática. Isso não é vida cristã. Vida cristã consiste em conhecer a Deus, é dinâmico, é vivo, é do espírito, é do coração. Nós só congregamos aqui neste local e ficamos aqui aos domingos, às terças, por uma questão pedagógica e uma necessidade de comunhão. Mas vida cristã não consiste nisto, de vir domingo, terça e quarta. Vida cristã é conhecer a Deus, é coração, é vivo, é pulsante. Na medida que você olha qual é o coração do Pai, é o Filho que dele procede, e eu verdadeiramente conheço Ele. Eu sei. Aí você fala, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Estivemos em Santa Catarina semana passada, com alguns irmãos daqui do local de reuniões. Aí estávamos numa praia, assentados assim nos banquinhos, daqueles quiosquezinhos de praia, aquelas cabaninhas, o pessoal fica servindo algumas coisas lá. A gente sentado ali, aí veio um homem, chamava-se Wesley. E esse homem foi chegando perto da gente, começou a ficar por ali, começou a conversar. Estava embriagado, mas muito embriagado. Olhos vermelhos, muito tempo, muitos dias sem dormir. Você via que era uma pessoa destruída, totalmente destruída. Uma pessoa assim que, onde ele chegava, as pessoas vão saindo de perto. Aquela pessoa que ninguém quer estar perto, por quê? Não, porque ele não tem nada para dar. Porque ele não é ninguém, nós não sabemos quem ele é. Primeiro, ele é um estranho. Segundo, é um bêbado. Terceiro, é um mendigo. Quarto, eu estou com minha família aqui. Isso é um perigo para a sociedade. Aí ele foi chegando. Eu falei, vem cá, senta aqui. Aí ele sentou. Como é que é seu nome? Wesley. Aí começamos a conversar. Conversamos, tal. Ficamos ali mais de uma hora conversando. Cantando. Daqui a pouco ele começou a falar lá umas palavras diferentes, que a princípio eu não consegui identificar o que era. Até pensei que ele fosse um crente desviado, estivesse empolgado com a conversa, com o assunto, e começasse a falar em línguas. Falei, vem cá, você é crente desviado? Porque geralmente o crente desviado, sobretudo da Assembleia de Deus,
Quando se empolga, a primeira coisa que vem é um xarabacantalamanaia, né? É uma coisa que vem assim. A empolgação se manifesta em línguas. A pessoa quando se empolga quer falar em línguas. Ela fala aquelas palavras repetidas, né? Aí ele falou assim, não é línguas não, eu estou falando em italiano. Eu falei, italiano? Ele falou, eu já fui na França, já fui na Itália, já fui em tal lugar. Essas pessoas de fato andam muito porque elas não têm casa, não têm compromisso. São pessoas livres, né? Elas andam. Vamos lá para o Japão? Vamos para o Japão. Fazer o quê? Não tem filho para justificar, não tem trabalho para deixar, não tem nada, então quem não tem nada vai para qualquer lugar, e todo qualquer lugar é um melhor lugar. Aí ele dizia, eu estou dizendo em língua italiana que vocês são meus amigos e que eu estou muito grato a Deus porque vocês me receberam aqui no meio de vocês. Eu falei, fiquei pensando depois, mas por que me receberam no meio de vocês? Simples. Porque aquela era uma criatura que não é recebida no meio das pessoas. Porque você tem muitos conhecidos, você tem muitos amigos, eles te recebem, eles oferecem almoço, eles dão a você o que você não precisa. Não leva. Fala, não, leva, bobo. Você nem precisa. E está ganhando as coisas que não precisa. Mas o que precisa é chutado, é xingado, é duvidado. É enxotado, mas ali está uma manifestação de Deus. É alguém que precisa de um abraço, de um aperto de mão, de uma palavra, de um apoio e de um ouvido para o escutar. Nem que sejam as bobagens e os traumas dele, mas é um ser humano. Aí você vê deste modo a miséria consumindo o mundo e consumindo as pessoas, porque nós somos pessoas altamente egoístas, individualistas, que amamos os prazeres, que amamos os bons e os nossos iguais, e que desprezamos, enxotamos e negamos aqueles que nada têm, aquilo que nós poderíamos dividir. Eu não me refiro nem a dinheiro não, ainda que inclua alguma coisa nesse sentido. Mas a atenção, afeto, cuidado, carinho. E aquilo ficou ali me martelando, meu coração, minha mente. Apareceu também lá um outro, mas não quero contar a história aqui. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque na medida em que nós conhecemos que o Filho é a expressão do Pai, porque dele procede, você conhece o coração do Pai, que é o Filho, você começa a atentar para os verdadeiros valores. Porque o Filho, enquanto esteve na terra, manifestando o Pai aos homens, tudo o que ele fez foi acolher, foi estender a mão, foi socorrer, foi pregar contra a violência, foi pregar contra a inimizade. Tudo o que ele fez se resume numa manifestação de um extremo amor e de um amor absoluto. O que nós somos totalmente o contrário. Os irmãos entendem isso? Versículo 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Versículo 10, bem no finalzinho. E neles quem? E neles quem? Nos discípulos, porque ele está dizendo aqui no versículo, olha, versículo 9, é por eles que eu rogo. Está falando dos discípulos, eles conheceram que eu saí de ti, eles são os discípulos. Esse eles aqui inclui você. Certo que no primeiro momento ele se referia aos discípulos imediatos. Mas logo no versículo 20 ele inclui também você. Portanto, esse eles inclui você. Pai, atenção, olhem para mim. Glorifica teu filho, torna-o conhecido, para que o filho glorifique a ti. Ou seja, para que o Filho, sendo conhecido do mundo, também tu sejas revelado ao mundo, como eu te revelei aos meus discípulos na terra.
Eu te revelei a eles, porque eu lhes dei a sua palavra. Eu manifestei o teu nome a eles, e agora eles conhecem que eu saí de ti. Eles reconhecem que tudo que tenho procede de ti. Eles sabem que as minhas coisas são tuas e as tuas são minhas. E agora, neles, diga em mim. Neles aqui não é nos discípulos, que te inclui, diga em mim. O Filho é o quê? Glorificado. E neles eu sou glorificado. Ah, irmãos, espera aí. Quer dizer então que o Pai é glorificado no Filho? E quando diz Pai, glorifica teu Filho, o Pai há de glorificar o Filho, mas como? Tornando-o conhecido. O Pai quer tornar o Filho conhecido, mas como o Pai fará isso? Para que o Pai fosse conhecido, Ele enviou seu Filho. E o Filho veio. O Filho se fez homem. Como homem andou entre nós, falou conosco, viveu, agiu, procedeu. Ele mostrou amor, todo dia amor, amor, infinito amor, extremo amor, absoluto amor. E agora ele diz, Pai, glorifica-me, porque eu serei glorificado nos meus discípulos. Ou seja, o Filho será conhecido por seu e por meu intermédio. Quantos aqui querem que o Filho seja glorificado? O Filho será glorificado. O Filho será glorificado. O Pai há de glorificar o Filho. Mas quando? E como Ele glorificará o Filho? Em nós, quando nós o manifestarmos. Quando nós manifestarmos o Filho em o nosso viver. Você pode começar a glorificar o Filho hoje. E aí eu diria, pare de dar glória a Deus, glória a Deus! Ah! Pare de gritar e comece a glorificar. No andar, no viver, no falar, no abraçar, no beijar, no apertar a mão, no estender a mão. No amor, comece hoje a manifestar o Filho e assim tu estarás glorificando-o. Vamos saltar para o versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Versículo 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha, irmãos, essa unidade, de que diz o texto, a fim de que eles sejam um, é para que o mundo creia. Os irmãos sabem o que significa para que sejam um? Ah, irmãos, aqui é uma unidade orgânica, porque o Deus triuno, na sua economia neotestamentária, nos revela que Ele se dispensa para dentro dos seus vasos de honra, na medida em que Ele, enquanto a vida eterna, nos satura e se amálgama conosco. Entenderam alguma coisa? Mas irmãos, perceberam que é um conceito real, verdadeiro, porém teórico. Porém teórico. Verdadeiro, porém teórico. Agora veja só como que toda essa teoria é colocada de forma simples, para que eles sejam um. Sabe por que ser um? Sabe por quê, queridos? Porque nós somos muitos. E sabe por que nós somos muitos? Porque nós somos individuais. O nosso coração ainda não está buscando a mesma coisa. O nosso olhar ainda está
buscando muitos alvos diferentes. Talvez a sua vida ainda esteja sendo traçada e dirigida por conta própria para os seus próprios propósitos, que você sequer sabe se irá alcançar algum deles. Mas o Senhor quer que sejamos um único coração, todos olhando para um único alvo. Qual é a sua esperança? Qual é a sua esperança? A esperança da glória. Pastor, mas se é a esperança da glória, então se o Pai vai glorificar o Filho, então o Pai vai revelar o Filho? Vai. Mas Ele vai revelar o Filho por nosso intermédio? Então o Filho será glorificado por nosso intermédio? Sim. Mas e nós também não seremos glorificados? É porque um dia, conforme diz Romanos capítulo 8, os filhos de Deus serão manifestados ao mundo. O mundo saberá quem você é. Quando? Quando o novo homem em nós se manifestar plenamente. Aí o mundo crerá que o Pai foi quem enviou o Filho. Ou seja, o mundo está olhando para nós, esperando uma atitude. E por toda a história do cristianismo, o mundo olhando para a igreja, o que ele viu? O que ele viu? Ele viu uma igreja que matava em nome de Deus. Estou mentindo? Chama os padres aí, os bispos, os papas, quem quer que seja, os papas que tem 2 hoje, né? O arcebispo. Chama os estudiosos, os eruditos, chama os professores, chamam todos eles. E leiam a história, o mundo viu o quê? Por que nós queremos que o mundo se converta, se nós não manifestamos a Cristo? Nós somos os maiores responsáveis pela incredulidade do mundo. Nós somos os maiores responsáveis. Não adianta ir para a rua fazer marcha para Jesus, para de bobagem. Isso é uma grande tolice, ficar com bandeira do Brasil nas costas. Um vem aqui e faz marcha para Satanás. Aí os crentes, para se vingar, faz marcha para Jesus. Aí os homossexuais, marcha para os homossexuais. Daqui a pouco vai ter marcha para quê? Marcha da maconha, já teve também. É tanta marcha para cá, marcha para lá. Pare de marchar. Isso é uma bobagem. Isso aí é uma manifestação de um coração dividido, de um coração perverso, mesmo desses que marcham supostamente para Jesus. Isso é caído e é perverso, porque o mundo não precisa de marcha. Jesus não precisa de ninguém marchando. Jesus, Ele quer ser glorificado na vida. Não adianta ir para o Congresso ficar lutando contra as leis, brigando, saindo espuma da boca, xingando, um daqui crente, pastor, o outro de lá defendendo a sua causa, e brigando, e xingando, e se ameaçando. Isso é perverso, isso não é Cristo. Isto não é Cristo. Isso é o diabo. Porque Cristo manifestou o coração do Pai. Faça como Ele. Vocês já viram Jesus algum dia numa esquina, discutindo uma doutrina de quem estava certo e quem estava errado? Ele falava do Pai. Sempre do Pai. E Ele ensinava o coração do Pai. Aí vocês agora, e eu e todos nós, temos que ler e reler os evangelhos para começar a ouvir a voz do Pai, ou do Filho, novamente, conforme ela de fato é. Então, queremos impressionar o mundo. Aí vão fazer os atos proféticos. O que são os atos proféticos? Não, no dia tal, nós vamos, todo mundo, para a esplanada, colocar a cara no pó e orar pelo Brasil. Para disso, gente. Para de bobagem. É só você começar a glorificar o Filho no seu viver e o mundo crerá que o Pai enviou o Filho. Está aqui escrito. Agora não adianta, você é um crente perverso, você compra e não paga e vai para a esplanada orar. Aí você
né, vive uma vida de ódio, de ameaça, de contenda, de inimizade, vai marchar para Jesus. Que conversa feia é essa? Isso é contraditório. Está aqui, olha, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós. Ou seja, no mesmo objetivo, no mesmo propósito, no mesmo sentimento, no mesmo amor. Aí o mundo vai olhar para a igreja, e aí Cristo será glorificado na igreja, porque ser glorificado é ser conhecido. O mundo conhecerá Cristo na igreja e dirá, verdadeiramente, Ele é o enviado do Pai. Porque nós vemos transformação, nós vemos mudança. Versículo 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. E também esses compreenderam que tu me enviaste. Olha o 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Repita comigo assim: eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. A fim de quê? Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. Sabe para que conhecer o Pai? Porque quando você conhece o Pai, e você conhece o Filho, porque a vida eterna consiste em conhecer o Pai e o Filho, aí o amor. Qual amor? O amor com o qual o Pai amou o Filho. O amor que o Pai tem pelo Filho. Este amor do Pai não é o meu amor humano. É o amor do Pai, a fim de que o teu amor, ó Pai, com que me amaste, esteja neles. Olha para o irmão do seu lado e diga, a fim de que o amor do Pai, com o qual Ele amou o Filho, esteja em você. Já imaginaram esse dia? Esse dia? O amor do Pai em mim. O amor do Pai. O mesmo amor com que Ele amou o Filho. E eu neles esteja. Esperança, portanto. Atenção, igreja, eu vou encerrar já já. Esperança, portanto, não é um esperar estático por um mundo vindouro. Antes consiste em conhecer a Deus, porque quando você conhece a Deus, conhece o Filho, então agora você tem a esperança da glória. O que é a esperança da glória? É a esperança de que o Pai seja glorificado, de que o Filho seja glorificado, de que nós sejamos glorificados. A esperança de que esse amor do Pai, essa obra do Pai, se manifeste na terra enquanto novo homem. É a esperança de você vir surgir na terra uma nova humanidade. Aí não é uma questão de você se livrar de qualquer coisa difícil, mas é a esperança de você vir no mundo o fim da violência, da maldade, da fome, da miséria, da dor, da angústia, da lágrima. De maneira que só tem essa esperança aqueles que hoje, atenção, sofrem com a atual condição do mundo.
Se você não sofre, quando você olha para o mundo, você não sofre. Se pelo contrário, você está satisfeito com a sua vida, você está conformado, você está tranquilo. Você vê o sofrimento, mas diz, não, a vida é assim mesmo, é tudo assim mesmo. Aqui é o seguinte, trabalhou, comeu, não trabalhou, não comeu, né, adoeceu, problema seu, se lascou, eu estou sadio. Se eu também adoecer, também, problema meu, eu vou morrer. Cada um por si, Deus por todos. Se você está conformado, você não tem esperança. Porque esperança cristã, é um estado de alma, que se traduz em um intenso desejo que consome o coração do discípulo, não lhe permitindo que ele possua qualquer satisfação neste mundo. A vida de quem tem esperança é uma vida de sofrimento. Ele sofre quando acorda, ele sofre meio-dia, ele sofre à noite, como está lá no Evangelho, no Sermão do Monte. É aquele que tem fome e sede de justiça. Ele sofre. Ele não tem uma plena satisfação aqui. Não tem. Ele não está conformado com nada. E o pior, aumenta o seu sofrimento quando essa pessoa, nada pode fazer para resolver o problema imediato do mundo. Às vezes você pode socorrer alguém que está caído aqui à sua direita, mas existe milhões no mundo caído e você não pode levantar. E por isso você sofre. Você sofre por ser incapaz de mudar o mundo. Você sofre porque você vê uma mãe que tem filhos sem pai, pais que não têm filhos. Você sofre quando você vê um bêbado, caído, embriagado, que perdeu a esposa, que perdeu os filhos, e que foi jogado na rua, e agora ele está lá se acabando dia a dia, e você não o chama de miserável, nem de safado e nem de pilantra, mas você vê uma pessoa escrava do pecado, escrava dos vícios, escrava da carne, escrava do mal, escrava da sociedade. Você vê uma pessoa que precisa de uma palavra, de uma ajuda, de uma oração. Aí você sofre quando você vê alguém com fome, quando você vê alguém que não tem o que vestir, quando você passa de carro para ir para sua casa, na volta do seu trabalho, lá por volta de 9 horas da noite, e o tempo fechou e está chovendo, e você passa e vê debaixo de uma marquise uma mãe, um pai, com as crianças, todas lá embaixo, dormindo debaixo de um viaduto, você vê aquilo, e você não os chama de vagabundos, mas você fala, meu Deus, olha o mundo em que nós vivemos, quanta miséria, quanta dor. Você sofre quando você vê uma mãe enterrar o filho, e aquele filho era a esperança material que ela tinha. Quando você vê a fila do INSS e tantas pessoas ali precisando de um auxílio, e não tem, porque o governo não dá, quando dá é aquela miséria, aí você sofre. Aí quando dá a hora do almoço, você chega na sua casa e você tem, e você sabe que milhões não têm, e você então, por um lado, agradece e glorifica a Deus porque tem, mas não pode ter prazer neste mundo comendo, sabendo que outro não tem. Aí você sofre. Esse sofrimento é a manifestação da esperança e é a prova de que há esperança. A esperança da glória não é ficar esperando. Que dia vai vir? Hoje, amanhã, não. Um dia vem. Não, isso não é esperança. Esperança é um desejo. Ah, Deus, manifesta logo o novo homem. Manifesta logo essa nova humanidade. Para que esse mundo seja liberto do mal. Atraia todos a ti. Por meio da cruz, por meio de Cristo. Deste amor invencível. Que todos sejam atraídos a ti. E quando o homem então é atraído a Deus, que ele volta a Deus,
ele converte o seu coração a Deus, aí o mal é vencido. Não se vence o mal de outra maneira, senão voltando-se a Deus. Todos os males do universo existem pelo afastamento do homem de Deus. Quanto mais distante, mais males toca a humanidade. Então, nós temos uma necessidade. Qual que é? Para que a sua esperança cresça, ou para que você adquira esperança. Os irmãos viram que esperança não tem nada a ver nem com lugar, nem com luz, e nem com se livrar dos seus próprios problemas do seu corpo. Mas a esperança da glória é a esperança da manifestação. E se você deseja tanto que esse novo homem se manifeste logo, é porque você não se conforma com a atual condição das coisas e por isso você sofre. Mas se você diz que tem esperança, mas você não sofre, pelo contrário, você pisa na cabeça do outro e ajuda a pisar, e ajuda a chutar, e ajuda... Ou então você está conformado consigo mesmo, porque você deu sorte na vida, porque você conseguiu ter um corpo sadio, porque eventualmente você não tem uma família destruída, porque eventualmente você conseguiu um bom emprego, e você tem uma estabilidade, e você tem uma condição, e você tem uma casa, você tem um carro, você tem isso e aquilo outro, e então você está satisfeito, como que dissesse, não, eu já alcancei o que eu tinha que alcançar. Pronto. Não, você pode ganhar o mundo inteiro, mas você nunca terá alcançado o maior bem, porque a esperança é o maior bem. Então, só tem uma maneira, e esta é a chave para a experiência do reino. Qual que é a chave? Converter o coração a Deus. Talvez esse seja o grande problema nosso. O nosso conformismo com a nossa própria vida, que nos tira do coração a esperança, ou nos priva dessa esperança, porque nós não sofremos, é porque o nosso coração não está voltado para Deus. E aí, se você quer ter uma experiência do reino de Deus, só tem uma saída. Neste caso, é você voltar o coração para Deus. Pastor, como é que eu posso voltar o meu coração para Deus? Ora, primeiro reconhecendo que você em si mesmo é um miserável, um pecador. Talvez dos piores pecadores você seja. Talvez você não se veja dessa maneira, porque você talvez tenha algumas virtudes que você julga serem essenciais. Mas olha para o coração. Você precisa de conhecer a Deus. Aí você tem esse reconhecimento. Começando do princípio, eu preciso conhecer a Deus. E aí você então pode orar a Deus. Senhor, então me dá esse conhecimento de Ti. Faz como o apóstolo Paulo, comece a buscar a Deus. Senhor, ilumina os olhos do meu coração. Comece a clamar, comece a suplicar a Deus. Faça desse assunto a sua oração diária. Senhor, eu preciso te conhecer. Eu preciso que os olhos do meu coração sejam abertos. Eu quero conhecer o Filho. Eu quero que o Filho que saiu do teu coração, ó Pai, seja revelado. Eu tenho que olhar para o Filho e ver as suas virtudes, os seus ricos atributos e desejar por isso. Aí você começa a orar. E aí o Espírito Santo se encarrega de começar a gerar no seu coração um sofrimento tal que você nunca poderá ver chover e você não falar: Senhor, obrigado pela chuva. Pai querido, tenha misericórdia dos desabrigados. Aí você vai começar que o seu coração começa a se encher de misericórdia. De modo que quando então você vir uma situação real, essa misericórdia se manifestará em atos de amor.
Aí você não vai conseguir mudar o mundo, porque você é uma formiguinha. Mas você vai revelar em pequena escala a Cristo. Começarão a olhar para você e falar assim: ah, mas como você parece com Jesus? Você fala como Ele, você age como Ele. Outros vão chamar de você de idiota. Você é um idiota. Aí você vai dizer: sim, eu sou um idiota. É verdade, você tem razão. Porque proceder deste modo para o mundo é ser bobo. Mas eu vou continuar. E talvez alguém diga assim: não, para de fazer isso, porque você sozinho não vai conseguir mudar o mundo. Aí você responde para essa pessoa com aquela ilustração de que pegou fogo numa floresta uma vez, e os animais todos fugiram da floresta, lógico, para não morrerem ali queimados. Daqui a pouco tá todos os bichos lá em cima da montanha, olhando lá embaixo, a floresta pegando fogo. E eles conversando acerca, como é que pode uma floresta desse tamanho pegar fogo, preocupados, e agora, como nós vamos nos alimentar? De repente eles viram um passarinho que ia lá no rio, pegava no biquinho a água e jogava em cima da floresta. Aí ia lá no rio, pegava a aguinha no biquinho, ia lá, jogava no fogo. E os animais começaram a sorrir do passarinho, coitado. Ele está achando que ele vai conseguir apagar aquele fogo com aquela aguinha lá do bico que ele pega. Aí foram questioná-lo. E ele respondeu: não, eu não tenho esperança de que eu consiga apagar. Eu apenas estou fazendo a minha parte. Então, se cada um começar a fazer a sua parte, daqui a pouco um pouquinho se torna um pouco maior e um pouco mais, até que se torna uma abundância. Aí o mundo verá que nós somos um. O mundo verá que nós não estamos aqui cada um buscando o seu próprio interesse. Não, mas que nós somos um. No propósito, na visão, no coração, no amor, na busca, porque todos seremos governados por uma única coisa: a esperança da glória. Amém?